Meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem falou Tony, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Para começar o dia de hoje, vamos de uma notícia um pouquinho diferente. Normalmente a gente fala aqui mais sobre economia, tá? Mas algo diferente parece que aconteceu e as guerras ao redor do mundo estão se intensificando, tá? A notícia que a gente vai ver hoje é a seguinte: soldados da Coreia do Norte estão lutando na Ucrânia. Parece que a Coreia do Norte enviou, tá, cerca de 3 mil soldados para a Rússia, teoricamente para lutar lá na guerra contra a Ucrânia, né? Será que a Rússia não está dando conta da Ucrânia? O que está acontecendo? Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, tá? Mas antes de mais nada, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, para receber mais conteúdos como esse. Lembrando que o seu like ajuda a gente demais aqui a produzir mais conteúdos, tá? Minha voz ainda não está 100%, tá? Devo ressaltar aqui a vocês, mas já está bem melhor do que estava nesses últimos dias. Bom, vamos lá, vamos entender um pouco melhor essa história, né? Primeiro, a gente não sabe exatamente quantos soldados foram enviados para lá. O que se diz são números vindos da Coreia do Sul, né, que apontou cerca de 3 mil soldados enviados da Coreia do Norte para a Rússia. Vale lembrar que sempre existiu uma certa proximidade entre a Coreia do Norte e a Rússia, visto que a Coreia do Norte sempre foi bancada, né, inclusive foi criada pelo regime soviético. Vocês conhecem a história, né, da União Soviética. Então, existiu sempre essa proximidade entre Coreia do Norte e Rússia e União Soviética. Obviamente que por conta de depois desdobramentos, né, a União Soviética se separou, virou Rússia e tudo mais. A Coreia do Norte teve diversas sanções por diversos países ao redor do mundo, tal, acabou sendo isolada. Não havia mais essa aliança, né? Mas a proximidade sempre continuou. Inclusive, quem banca hoje a Coreia do Norte, né? Se você for pesquisar aí mais sobre esse assunto, você vai perceber que a Coreia do Norte hoje ainda tem fortes ligações com a China, né? Acredita-se que por volta de 80% das exportações dos países sejam compradas pelos chineses. E ainda tem coisas que são compradas por americanos, tá? Sim, existe. Vai entender, né? Economia, comércio, patifaria. Enfim, e a gente sabe que a China tem uma forte ligação, tem também uma aliança muito forte com a Rússia. Então, se a Rússia tem aliança com a China e a Rússia tem proximidade com a Coreia do Norte, né, é natural que a gente ligue uma coisa aí à outra, né? São regimes mais voltados para o socialismo, né, mais voltados aí para esse tipo de regime econômico. Então é natural que esses países tenham proximidades. Mas o que está acontecendo de fato, né? Olha só. A Coreia do Norte enviou 3 mil soldados à Rússia para apoiar as forças do Kremlin, né, em sua guerra na Ucrânia. E milhares de outros soldados devem seguir o mesmo caminho, disseram parlamentares sul-coreanos na quarta-feira. Pyongyang prometeu fornecer um total de cerca de 10 mil soldados, cujo envio deveria ser concluído até dezembro, disseram os parlamentares. Não, Agência Coreia do Sul. Beleza. Sinais de tropas sendo treinadas dentro da Coreia do Norte foram detectados em setembro e outubro, disse Park Sung-won, membro do Comitê de Inteligência Parlamentar após a reunião. Parece que as tropas agora foram dispersas em várias instalações de treinamento na Rússia e estão se adaptando ao ambiente local. Então, aparentemente, as tropas que foram enviadas, né, os soldados que foram enviados aí para a Rússia são realmente para combater os soldados ucranianos, né? O que acontece é que a Rússia tem um número grande de soldados, militarmente é um país muito forte, só que eles estão apanhando para a tecnologia, né? Não necessariamente a tecnologia ucraniana, mas a tecnologia de quem está apoiando a Ucrânia, que são os países aliados ali na Europa e também o próprio United States, né? O próprio Estados Unidos. Porque eu tenho mania de falar United States, tá? É uma piadinha que rolava algum tempo atrás, aí eu sempre falo com essa entonação, né? Do The United States of America. É uma piada, tá? É uma piada. Enfim.
A Rússia e a Coreia do Norte negaram relatos, enquanto a Coreia do Sul deu a entender que qualquer envio poderia fazê-la reavaliar o nível de apoio militar que dá à Ucrânia. Então, o que está acontecendo? Nesse momento, a gente tem aí essa reunião pífia, né, do BRICS, que tenta discutir economia, tenta discutir aí relações comerciais, né, enquanto parece que os países que fazem parte disso estão mais preocupados realmente com os conflitos, né? Quando você vê, por exemplo, aqui, ó, como o bloco conduzido por China e Rússia, os BRICS estão sendo arrastados para um jogo no qual o Brasil não tem nada a ganhar. E realmente, cara, né? Se você for parar para pensar, pô, dentro dos BRICS tem o Brasil, Índia, Rússia, China, África do Sul, aí vai entrar mais os outros países ali, né? Venezuela, Cuba, minha pica e não sei o quê. Enfim, desses países, né? Quem está participando de conflitos? A Rússia, atualmente, né? A China, mais ou menos. E o resto tá ali abanando, né? Porque o que o Brasil, né, tem a ver com esses conflitos internacionais? O que o Brasil tem a ganhar ou a perder com conflitos internacionais? A gente tem muito mais problemas internamente para resolver do que tentar ajudar em conflitos externos. Só que um papai Lully entra uma bosta de uma reunião dessa daí e começa a fazer crítica a Israel, né? Mas não fala nada da Rússia, fica se metendo em conflitos globais dos quais o Brasil não tem absolutamente nada a ganhar. O que o Brasil vai ganhar, né? Aqui não foi o papai Lully, né? Foi o ministro Mauro. Se referiu aos ataques da faixa de Gaza como genocídio. O que o Brasil tem a ganhar se referindo a isso como um genocídio? Defendeu proposta sino-brasileira para negociação de paz na Ucrânia. Meu amigo, essa guerra não é nossa, esse problema não é nosso. A gente tem muito mais problema interno aqui para resolver, cara, né? E outra, essa reunião que está acontecendo, né, desses países aí ligados ao BRICS e tudo mais. Primeiro, o BRICS nunca deu em nada. O BRICS nunca deu resultado algum. Você pode vir falar, mas teve a criação do banco dos BRICS. Foda-se, tá? O Brasil continua na mesma merda, todos os países aí continuam na mesma merda. Vá pra puta que pariu. Essas reuniões aqui nunca deram porra nenhuma. Aí agora, os caras vão com uma primeira ideia de discutir laços econômicos e não sei o quê, e me começam a discutir sobre guerras dos quais esses países não têm nada a ver, né? Eventualmente você pode ter certeza de que essas guerras, né, vão criar a necessidade de que esses países com laços comerciais também comecem a enviar, por exemplo, soldados, né, como está acontecendo agora com a Coreia do Norte, que enviou soldados para lá. Aí você pode me dizer, né? Não, mas a Rússia e a Coreia do Norte disseram que não. Cara, é muito difícil que isso de fato não tenha acontecido, tá? Inclusive, por conta da inteligência da Coreia do Sul, é mais provável que... a gente tende a acreditar mais na Coreia do Sul, né? Por conta da inteligência deles. Eles são muito mais desenvolvidos tecnologicamente do que a Coreia do Norte, a gente sabe disso, né? E também porque a Coreia do Norte tem o histórico de mentir, né? E a Rússia também. Não só de mentir, mas de esconder as coisas, né? Enfim, isso pode representar um problema enorme pra gente aqui no Brasil, né? Por quê? A partir do momento que a gente começa a se enfiar em Israel, inclusive o Irã lançou um outro ataque agora recentemente, né? Não sei se foi ontem, se foi anteontem. A partir do momento que a gente começa a se enfiar nas guerras de Israel, nas guerras de Rússia, e a gente participa de grupos onde esses países estão ligados, eventualmente a gente vai cair naquela de que ou a gente começa a ajudar ou nós somos excluídos desses grupinhos, né? Então, nós estamos realmente em uma sinuca de bico, cara. Eu não gosto desse Vaak, tá? Eu acho que a maior parte do texto dele tem muita opinião própria que é irrelevante e não faz sentido. Mas quando ele diz que a reunião dos BRICS está saindo cara para o Brasil,
pro Brasil. Eu concordo, cara. Concordo. O Brasil não deveria nem ter participado dessa reunião se fosse para se meter nesses conflitos que não tem nada a ver com a gente, né? Mas enfim, tá aí, é o que está acontecendo, né? Coreia do Norte está se metendo o bedelho agora, tá? As guerras estão escalando cada vez mais. A Coreia do Sul já deixou bem claro que pode enviar mais tecnologia, pode enviar mais recursos bélicos ali para a Ucrânia. Israel está pedindo ajuda já para os seus aliados também. Então, cara, a coisa tá ficando feia. Os Estados Unidos também vão enviar mais recursos bélicos lá para a Ucrânia. Amigo, é isso aí. Bom, diz aí aqui embaixo o que você tá achando, o que você tá vendo desses conflitos, né? Faz sentido o Brasil tentar se enfiar nesse meio, né? O Brasil tem histórico de fazer de fazer paz, né? De apaziguar guerras, cara. Faz sentido a gente estar se metendo nisso ao invés de se preocupar com o nosso interno aqui, né? Enquanto as pessoas passam fome, enquanto as pessoas estão se lascando, perdendo o valor do seu dinheiro, do seu patrimônio, pagando cada dia mais imposto. Faz sentido a gente se preocupar com fora enquanto a gente não consegue nem resolver nossos problemas internos? Deixa aqui nos comentários. Espero esse vídeo, espero que não gostado, espero ter curtido, muito obrigado por vir até aqui, valeu, a gente se vê na próxima. Fui!